A lição desta semana tem como título Olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Nós vamos ver como é que Jesus via as pessoas, o que Jesus pensava acerca das pessoas. O verso áureo diz assim: E disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homem. Isso são palavras do Senhor Jesus, está em Mateus 4:19. Jesus foi um pescador de homens. Jesus veio a essa terra para pescar a humanidade, para resgatar a humanidade do pecado e da perdição e da morte eterna. Jesus veio trazer a salvação. Mas se nós queremos então seguir a Jesus, se nós estamos seguindo a Jesus e devemos ser agora pescadores de homens, vamos ver como é que Jesus agia. Como é que Jesus atuava com relação às pessoas. Tem um verso que eu gosto muito na Bíblia, irmãos, é 1 Coríntios 2, capítulo 16. Paulo, quando escreveu para a igreja de Coríntios, que era uma igreja complicada, uma igreja que tinha muitos pecados, Paulo escreveu, e lá no verso 16, que eu disse, na última frase do verso, ele diz assim: mas nós temos a mente de Cristo. Como? Nós pecadores temos a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Nas outras traduções da Bíblia diz assim, uma diz assim: nós possuímos efetivamente a mente de Cristo. E na nova tradução da linguagem de hoje diz assim: nós pensamos como Cristo pensa. Será, irmãos, que nós pensamos como Cristo pensa? Será que nós, quando olhamos para as pessoas, nós vemos miseráveis pecadores ou nós vemos potenciais santos, potenciais salvos? Quando Jesus via a Pedro, irmãos, como é que ele via? Como um pescador, um grosseiro? Não, ele via como um pregador, como um evangelista. Quando ele via Tiago e João, eram dois briguentos, dois pavios curtos que não aguentavam discussão, não aguentavam desaforos. Não, mas ele via como proclamadores da graça. Quando Jesus viu Maria Madalena, como ele viu? Como uma prostituta que devia ser reprovada? Não, ele viu como alguém que ansiava amor, que ansiava aceitação, e deu amor e aceitação. Quando Jesus via Tomé, como que ele via Tomé? Um crítico, um desconfiado, um cético. Mas não, ele via Tomé como alguém que fazia perguntas sinceras, como alguém que tinha realmente o desejo de conhecer a verdade. Jesus via o potencial dado por Deus a essas pessoas. Pessoas que enxergavam, que os enxergava pelos olhos da salvação. Como é que nós olhamos as pessoas? Como que olhamos para um ou para outro? O que dificulta a nós olharmos as pessoas como Jesus olhava? Nossos preconceitos? Nossa maneira de entender o mundo? Nos comparando pessoas? Jesus não comparava pessoas, irmãos. Jesus sabia que cada uma delas podia chegar a uma plenitude de salvação. Nesse sentido, então, irmãos, nós vamos estudar a lição desta semana. Olhando as pessoas pelos olhos de Jesus. Se nós olhássemos as pessoas pelos olhos de Jesus, quanta coisa de mal, irmãos, nós estaríamos livrando. Se todos olhassem para todos como Jesus olhava, quanta briga não haveria, quanta briga deixaria de existir? Quantos desenlaces, quantas mortes? Olhar como Jesus olhava. Apesar de pecadores, Paulo dizia para os membros lá da igreja de Corinto: vocês têm a mente de Cristo. Nós também, irmãos, apesar de pecadores, devemos ter a mente de Cristo. Devemos olhar como Jesus olhava. Como diz a outra tradução, nós devemos efetivamente ter a mente de Cristo. Que Deus nos abençoe no estudo dessa semana
e que a gente possa realmente entender que para salvar pessoas, para levar pessoas à salvação, nós devemos olhá-las não como o mundo as vê, mas olhá-las como Cristo as vê. Uma boa semana para todos.